Sejam todos muito bem-vindos, programa Controverso, e estamos ainda nos nossos debates eleitorais. E para a gente poder entender um pouco mais tudo que está à nossa volta e os desafios do nosso Senado Federal e aquilo que Goiás pode contribuir nesse debate, nossa convidada de hoje, Denise Carvalho. Tudo bom, Denise? Tudo bom, Giovanni, tudo bem, pessoal que assiste o Controverso. Para mim é um orgulho e uma alegria estar nesse papo aqui hoje. Denise, eu estou numa tietagem com você porque você está na minha história, eu como seu eleitor, né? Na época da UEE ainda, né? Da União Estadual de Estudantes, né? Você tinha sido presidente do DCE. Eu não vou dizer os anos que foram isso, não, gente. Nossos cabelos brancos, gloriosos anos. 80, Eu acho que a gente estava em todo aquele processo de reconstrução e a música do Milton Nascimento, Coração de Estudante, ela é realmente uma representação da gente, né? Vamos começar por aí? Vamos. Por que a música do Milton, essa Coração de Estudante, ela dizia tanto pra gente naquele momento dos anos 80? E por que uma menina, uma garota, ela já acha o caminho na formação política? Fala um pouco de Denise Carvalho. É isso, você começou bem com os anos 80, né? Foi ali que teve o despertar da minha consciência, da nossa consciência política. Eram anos de redemocratização do Brasil, nós estávamos ainda num processo de ditadura militar. Só em 1984 é que veio aquele glorioso movimento das diretas já, e em 84 eu era presidenta do DCE da UEE já. Em 83 eu fui presidente do DCE da UFG. O público talvez não saiba que antes de 84 as reuniões eram limitadas. Elas eram controladas, precisavam ser previamente informadas, né? Não, era tudo proibido, né? Até sofremos repressões muito grandes aqui no movimento estudantil, não podia, as entidades estudantis só foram reconstruídas. Eu fui a primeira presidente da União Estadual dos Estudantes e fui eleita em 84. Então, durante 16 anos, a União Estadual dos Estudantes foi proibida de se organizar. Então, foi um momento assim, de reconstrução das entidades estudantis, mas também de resistência àquela ditadura militar que durou 21 anos no Brasil, que torturou, que matou muita gente, que proibia o debate de ideias. E a nossa geração, a geração de estudantes, teve um papel glorioso naquela jornada democrática. Coração de Estudante, Milton fala que era aquela paixão pelo país, aquela vontade de liberdade, de nós termos os nossos sonhos sendo feitos realidade, não é? Então, foram anos em que nós queríamos uma democracia plena, lutamos por ela e a conquistamos. A nossa geração fez a Constituinte de 88, não é? Eu participei apoiando Aldo Arantes naquela época, o nosso deputado nota 10. Será que hoje eu consigo que você conte um pouco para o meu telespectador quem foi Aldo Arantes? Aldo Arantes não precisa ser agora, mas eu vou pedir isso. Aldo Arantes é um grande herói brasileiro, goiano, de Anápolis. Importantíssimo naquele momento da Constituinte. Antes até, porque Aldo foi presidente da UNE nos anos 60, no governo do Jango, né? Então ele, junto com Brizola, fizeram aquele grande movimento de resistência Aldo Arantes democrática. Foi sua referência? Muito grande, foi. Mas mais do que ele, né, nós tivemos toda uma geração de heróis dos anos 60, também Pedro Wilson, por exemplo. Pedro Wilson, foi meu professor de Sociologia Jurídica, Exato. Meu reitor. Foi meu professor no jornalismo também, de Teoria da Comunicação. Então, são pessoas assim que nos deram muito do seu exemplo de vida. E eram heróis porque eles entregaram as suas vidas a essa luta democrática. O Aldo foi preso junto com os 2 filhos dele, um de 4 anos e outro de 3 anos de idade. Imagina, 2 crianças foram para a cadeia junto com o Aldo. E porque ele fez o quê? Porque ele tinha ideias de transformação do país, né? Hoje nós estamos vivendo uma época, sabe, Denise, que é uma releitura do passado e essa releitura não está legal. Não, O que é que as pessoas de agora, em 2022, não estão conseguindo entender
daquele nosso processo? Por que que, volto a perguntar, o que que foi que mexeu naquela menina que transformou-se em deputada estadual? Você foi vereadora, deputada estadual, você foi secretária de pastas importantíssimas da mulher, da igualdade racial, você teve importantes... Ciência e tecnologia, importantes e estratégicas pastas, né, dentro do nosso Estado e que sempre teve essa vertente política, uma política diferente. Você não enriqueceu com política. Nada, nunca. Né? Nunca. Aliás, da nossa geração, nenhum... É tudo feito por ideal, né, É tudo feito por ideal. É. Aí a minha pergunta, o que te moveu? O que você imaginava que a Denise poderia contribuir? Pois é, eu entrei na luta estudantil com 18 anos de idade, já com 19 eu já era mãe, eu tenho meu filho mais velho tem já 40 anos, eu tenho 59, e aquele momento, o movimento social, ele estava se organizando, então é um sonho muito grande. Ninguém sabia o que fazer, né? Não tinha regra. Nós estávamos descobrindo, né? Então eu fui presidente do DCE nessa época, depois da UEE, e também eu participei da criação das entidades como o CEVAM, o Centro Popular da Mulher, entidades de mulheres, que buscavam uma sociedade onde as mulheres tivessem mais voz, mais direito a estar nos espaços de decisão. Você é autora de uma lei, ouve aí, gente, você é de uma lei importante sobre a questão da liberdade religiosa. Sim, em Goiânia. Sou. Porque os crentes naquela época, gente, não era como hoje, que a gente abre o carro, mete o som e fala até mais alto, as igrejas com aparelhagens poderosas, né? E com canais, né, de televisão. E canal televisão, de rádio. Esse programa, né, ele repercute na TV Capital, que tem uma forte participação do meio evangélico. Uhum. E naquela época não era bem assim, não. Você quer explicar um pouco isso? Sim, isso já como vereadora, né? Como vereadora em Goiânia. Eu fui eleita vereadora já em 1988 e quando eu cheguei à Câmara Municipal, nós estávamos elaborando a Lei Orgânica de Goiânia, que é a Constituição Municipal, e estávamos removendo o entulho autoritário, aquela legislação mais autoritária dos 21 anos de ditadura. E nesse período, os evangélicos eles ainda eram reprimidos nas suas pregações em praça pública, porque geralmente era um pastor que ficava em praça pública com um aparelhinho de som pequeno, com a Bíblia, pregando a palavra. E muitas vezes eu via a polícia chegava e reprimia por alguma reclamação de alguém e levava aparelho de som e aquelas pessoas eram proibidas de exercer a sua fé religiosa em espaço público. E aí eu, tomada por uma tradição já do PCdoB, que já da época de Jorge Amado incluiu a liberdade religiosa na Constituição Federal, eu fiz a lei municipal de liberdade de culto religioso nas praças de Goiânia. Mas você não é comunista? Sou sim. Jorge Amado não era comunista? Sim, exatamente. Mais uma prova de que os comunistas pregam a liberdade para valer, né? De verdade. Pois é isso que eu fico falando sobre a releitura, né? Porque, na verdade, o que eu entendo, sabe, Denise? Eu entendo que a nossa geração, né? Eu fui desse momento político seu. O que a gente queria era participar. E que todos tivessem direito, né? E que todos tivessem direitos. Nós vimos, e eu acho que nós somos muito assim hoje ainda, aqui no meu programa. A democracia. Denise, eu recebo... Democracia é isso. Eu já recebi os nomes da extrema-direita, recebo do jeito que eu te recebo. Esquerdas radical. O professor Napoleão deu um show aqui. Ele é ótimo. Ele é ótimo. Ele deu um show aqui, o professor Napoleão. Já tive ativistas dos mais diferentes tipos, pessoas também que não, anarquistas que não queriam saber de nada em específico. Mas é essa democracia que a gente sempre lutou, Giovanni. Que todo mundo possa dizer o que quiser. Exatamente. Sem ameaçar o direito do outro. O direito do outro, exatamente. Então, os verdadeiros democratas, essa geração nossa,
que defende profundamente a democracia. E defende com argumento, com fatos, com estudo, com doutrina. E com história própria. E com história própria, né? Com exemplo próprio, né? Quer dizer, é a pluralidade que faz a riqueza do pensamento, da sociedade. É na diferença que a gente se enriquece, que a gente cresce como pessoa. Imagina se todo mundo pensasse igual, se todo mundo tivesse a mesma vivência, e a humanidade ia ser muito mais pobre. Então, eu acredito muito que a diversidade de pensamento, de credo, de opiniões, de vivências políticas, ela é que faz com que a gente se enriqueça com o outro, com que a gente possa criar empatia com o outro, e a empatia nos torna seres humanos melhores. E acho que todas as religiões, elas pregam o amor, elas pregam o crescimento espiritual do ser humano, independente de qual seja a sua profissão de fé, a sua igreja. Todos nós queremos isso, queremos que os seres humanos sejam melhores. E nós aqui, os comunistas, também queremos isso, e queremos o bem comum. A palavra vem daí, bem comum, que é a partilha, não tomar as coisas dos outros, como já foi tantas vezes propagandeado, mas é a partilha voluntária, uma sociedade da fartura. E eu sei que os evangélicos também defendem isso. A abundância que já existe na humanidade e que ela precisa ser melhor distribuída. Denise, eu sou capitalista, eu sou empresário, mas eu me entendo um capitalista social, porque eu entendo que eu não posso buscar a minha construção patrimonial, minha construção de bem viver, a custas do sangue, das lágrimas e do destroçamento social. Até porque essa camada social destroçada, ela vai se vingar das estruturas de poder. A fome, a miséria, a opressão, ela não interessa a ninguém, na verdade, não interessa à humanidade. Hoje nós estamos vivendo um momento muito dramático, porque nós estamos à beira de uma barbárie. Se você destrói as instituições que dão sustentação a esse arcabouço democrático que foi duramente conquistado, e você destrói as instituições, a lei é do que então? Passa a ser a lei do mais forte, da força bruta, da força física. E isso não é um processo civilizatório, isso destrói o acúmulo civilizatório que durante milênios a gente vem conquistando, e aqueles segmentos mais vulneráveis são os primeiros a serem atingidos. Então, para mim, assim, a democracia, ela anda junto com a justiça social. Nós não podemos pensar que uma democracia sem justiça social, ela vai perdurar por muito tempo. Então nós precisamos estar equilibrando essas forças econômicas da sociedade, para que o processo não seja de absurda exploração. Para você ter uma ideia, Giovanni, hoje 80% dos brasileiros trabalham, dão sangue e suor para pagar dívida com banco. Isso não é um processo civilizatório mais, já tem uma barbárie de um segmento que não é capitalista, como você que trabalha aqui, que produz conhecimento, que tem um sistema de educação, um programa de comunicação. É pura especulação financeira. Então essa especulação financeira tem sugado o trabalho das pessoas, tem sugado a energia do povo brasileiro. E as pessoas hoje não só trabalham para pagar... Sugado o tempo. O tempo. As pessoas estão perdendo o tempo. É verdade. Estão perdendo a juventude. Posso te perguntar uma coisa? Claro. Você é candidata ao Senado. Sim. Pelo estado de Goiás. Aonde que toda essa sua percepção humanista, ela poderia contribuir para o Senado. Para o Senado, dentro das discussões que são tão importantes hoje no Brasil. E depois eu vou te perguntar, não agora, mas depois eu quero te perguntar, e quais são essas discussões importantes para o Brasil? Tá, olha... Mas primeiro eu quero saber o que essa visão sua pode contribuir. Eu venho da luta popular, eu venho dos movimentos sociais. A maioria dos políticos não vem daí. A maioria dos políticos vem do poder econômico.
é aquele candidato endinheirado, que já está bem estabelecido, com muito recurso, e vai para um... Ou uma pessoa que representa esse candidato, essa pessoa endinheirada. Exatamente, mas geralmente bem vinculado. É a pessoa ou de muito vínculo, ele próprio... Antigamente os ricos impulsionavam seus candidatos, hoje eles perderam o pudor, eles mesmos estão se atirando. Então, essas pessoas é a maioria da representação parlamentar brasileira. Então, o Congresso Nacional, seja o Senado ou a Câmara, não é composto pela cara do povo. Quem é a cara do povo? Primeiro, a maioria da nossa população é mulher. E nós temos só 10% de mulheres na Câmara dos Deputados. E só 15% do Senado é composto por mulheres. Não chega nem a 60 mulheres? Não, é muito pouca gente. Nós temos 81 senadores e apenas 15% é que são mulheres. É muito pouca mulher. Se fosse metade, seria 40. Não tem 40 senadoras. Então, você vê que há uma subrepresentação da população feminina. Também a cara do nosso povo é maior, a maior parte é negra, é parda, também muito mais subrepresentada ainda. Não sei exatamente o percentual, mas é muito subrepresentada. Nós temos 1% de candidatos indígenas ou então asiáticos. Pois é. 1%. Então é muito negros eu acho que são 4% de candidatos. Pois é, e quem se elege, não é? De candidatos. E se elege menos ainda. 14% de negros. Além disso, nós temos os trabalhadores, que é a imensa maioria do nosso povo, não é? Que são os que fazem a riqueza. O capitalista, o grande empresário, ele tem o capital, mas ele não é a força de trabalho. E essa força de trabalho ela não está representada, muito subrepresentada no nosso Congresso Nacional. Então, a minha candidatura e a minha história de vida é que vem dessa luta popular, dos trabalhadores, da juventude, das mulheres, nesse esforço para que essa representação chegue ao Congresso Nacional. Mas olha, Denise, você vai me desculpar. Gente, eu estou tietando aqui, realmente eu sou um fã adoroso da Denise, como mulher, como pessoa, mas principalmente como pensadora. Nós poderíamos ter qualquer outra pessoa sendo mandada para discutir no Senado essas questões, que venha ali do seu viés ideológico, porque elas seriam representadas. Mas existe uma característica em você que é diferenciada e eu quero explorar isso agora. O diálogo. A capacidade de conversar. Só que eu vou explorar isso no próximo bloco. Permanece conosco. Você está no lugar certo. Dá para ver claramente nessas imagens quem dessas pessoas não tem um advogado. Ter um advogado para resolver seus problemas abre espaço para você viver com mais leveza. Aproveite melhor a vida. Contrate um advogado. OAB Goiás, impulsionando a advocacia, defendendo a cidadania. De volta ao programa Controverso, segundo bloco, estamos conversando sobre diálogos eleitorais. Nossa convidada hoje pela Federação Brasil Esperança, Denise Carvalho. Denise, eu fechei o outro bloco dizendo sobre a sua capacidade de diálogo. Por que eu falo isso? Parece que está faltando tanto diálogo na política hoje, né? Essa dificuldade, esse conflito, sempre teve na política, né? Esse confronto de narrativas, mas agora desceu para a população, para os eleitores. Você já tinha percebido isso antes na sua carreira política? Não, Giovanni, assim, um fenômeno como esse, assim, de muita radicalidade, é a primeira vez que eu estou vendo isso no Brasil, e com um grau assim de acirramento tão profundo. Está acontecendo isso em outras partes do mundo também. E eu acredito que isso é fruto de um processo de aguçamento das contradições do sistema como um todo, onde a exploração ela precisa ser renovada, e para que ela aconteça, criam-se mecanismos de aumentar a radicalidade dos debates. Isso está acontecendo no Brasil de uns anos para cá, acirrou muito depois do impeachment de 2016,
que, na minha opinião, foi um impeachment injusto, porque não havia nenhum crime de responsabilidade naquele momento. Eu te falo como comentarista, eu te falo como advogado que acompanha esses processos políticos. O que aconteceu com a Dilma foi falta de sustentação política. Exato. Isso aconteceu com Collor de Mello, já aconteceu na história em vários outros momentos. Mas o crime de responsabilidade é que geraria legalmente pela Constituinte, né, pela Constituição brasileira, não falta de sustentação política. O Bolsonaro tem várias denúncias de crime, inclusive agora a própria Polícia Federal está pedindo autorização, porque já há indícios fortes, mas a sustentabilidade política do Centrão, comandado por Ciro Nogueira e comandado também ali pelo presidente da Câmara e pelo presidente do Senado, impede que isso seja até investigado. Porque ele tem a sustentação. E ele põe sigilo de 100 anos em tudo, né? Então a própria Polícia Federal está amordaçada, há um processo de recrudescimento democrático. Será que a Dilma e o PT não tiveram muito pudor? Eles poderiam ter feito isso também. Graças a Deus, né? Tiveram, né? Porque a democracia pressupõe liberdade para investigar quem está no poder. Se você tranca a possibilidade, você tranca a transparência do poder público. Então, isso que está acontecendo hoje no Brasil é fruto de um processo já de recrudescimento democrático, que vem não de agora, vem de 2016. Mas esse acirramento que acontece no Brasil, acontece também nos Estados Unidos, a eleição de Trump também foi nessa mesma vertente. Em todas as partes do mundo, esses candidatos e essas pessoas mais radicalizadas. Na Inglaterra também, há essa tendência também, né, de ter esse acirramento. Em todas as partes do mundo aparecem essas figuras hoje que são contra questões básicas do processo civilizatório da humanidade. Então, você falar que é contra direitos humanos, você falar, como ele falou já em 2018 e antes, né, que preferia um filho morto do que um filho homossexual, que é contra qualquer orientação sexual que não seja a dele, você falar que não educou o filho para ter uma nora negra, alguma coisa nesse sentido. Então, são coisas assim que são muito básicas dentro do processo civilizatório e que começaram a ser rompidas no Brasil. Denise, eu concordo com você em todos os aspectos. Meu tataravô, ele foi escravo. Pois é. Um homem negro, lindíssimo. Ainda mais o nosso povo, que é formado pela cultura negra, né, também. Então, eu me identifico com isso, eu tenho uma forte ligação desse aspecto. Mas eu entendo que o atual presidente da República e grande parte da sua claque, das pessoas que o apoiam, eles realmente pensam assim e assim como na América, nos Estados Unidos da América, é legítimo esse pensamento, eu acho que é legítimo aqui também. O que me parece é que os progressistas foram pegos meio que de surpresa. Não é o problema dele pensar assim o assado, o problema é... trazer para a gestão pública. Exatamente. Esse é o problema, esse é o crime de responsabilidade. E como presidente da República, ele pregar ações antidemocráticas e perseguição a grupos. Ele falar que uma mulher não seria estuprada porque não merece, um presidente da República, logo em seguida se transformando em presidente da República, ele dá um exemplo de ódio às mulheres para toda uma nação. Na verdade, ele fez essa fala quando ele é deputado federal, só que o problema é que ele não refez, né? A gente pega o Fernando Henrique Cardoso, ele refez várias das suas falas. O Lula refez várias das suas posições para ter governabilidade. O Bolsonaro chegou a falar, olha, no Brasil resolveria matando 30 mil. E logo em seguida ele desenvolve uma política de armamentos da população. Nós temos hoje 700 mil clubes, alguma coisa assim, de tiro no Brasil. Exato. Então, isso é uma política assim, deliberada. Clube de atiradores e colecionadores. É uma política deliberada de armamento da população que nunca foi segurança pública, porque a segurança pública não se constrói armando a população. Essa arma a gente sabe que ela vai cair na mão de bandido logo em seguida também. A própria população, o feminicídio vem aumentando com o uso de armas de fogo. Então, é toda uma política que gera mais violência e não paz.
E aí eu creio que essa radicalidade que a gente falava aqui antes, ela vai se acirrando a um grau em que a sociedade brasileira chega numa situação de guerra nas comunidades. E eu, nos últimos 10 anos da minha vida, depois que eu fui tudo isso aí que você falou, secretária de Estado, de Ciência e Tecnologia, da Mulher, da Igualdade Racial, mas os últimos 10 anos eu tenho me dedicado à cultura de paz, que é a forma de você construir a paz consigo mesmo, cultivando a saúde física, mental, espiritual, emocional, a paz nas comunidades, cultivando a abundância, a boa relação das pessoas umas com as outras e a paz com o meio ambiente. Dentro dessa visão da cultura de paz, não há espaço para nós ficarmos trabalhando disseminação de armas. Nós queremos paz para poder viver. A sociedade brasileira precisa de paz para viver, precisa de paz para progredir, precisa de paz para poder gerar mais emprego. As comunidades, eu tenho percorrido, eu fui na época de deputada, eu fui presidente da Comissão de Reforma Agrária da Assembleia, percorri todos os assentamentos e acampamentos de trabalhadores e hoje também acompanho a agricultura familiar, que gera alimento. E nessas comunidades todas, as pessoas querem geração de emprego e renda. E é isso que a gente precisa ter no Senado. Não é esse culto à violência, esse culto ao ódio, à agressão uns aos outros. Nós estamos aqui prontas e prontos para irmos para o Senado defender melhor condição de vida para o nosso povo. Nós vamos ter uma sociedade melhor se nós tivermos mais projetos de geração de emprego e renda, de combate à fome, de combate à miséria, à carestia. É isso que precisava estar sendo discutido nesse Brasil, não é? Então eu fico estarrecida de ver um presidente da República que passa quase 4 anos do seu mandato falando bobagem uma atrás da outra, chegando ao ponto de imitar pessoas morrendo de falta de ar num país que chega aos níveis que nós temos hoje de... 649 mil pessoas mortas. Não é mais. Já está mais, já? 670 já está. Então já vamos chegar daqui a pouco a 700 mil mortos. E o presidente da República até outro dia estava imitando uma pessoa morrendo de asfixiada na Covid. Então eu acho que assim, esse grau de desumanidade, ele acaba também chegando à nossa população como exemplo. O presidente da República é um exemplo para toda a nação. E nós precisamos de exemplos de solidariedade, de exemplos de empatia com o que a nossa população está sofrendo e de soluções para isso, não é? Não uma solução eleitoreira, de um benefício que vai acabar em dezembro, mas soluções mais permanentes, de inclusão social, de geração de emprego e renda. Essa questão do Bolsa Brasil, não é o Bolsa Brasil, não, como é que é? Esse auxílio aí. É um auxílio, né, que foi dado agora. Ele me lembra muito aquela época da botina, você lembra? A pessoa, porque foi anunciado agora essa semana que se por acaso o atual governo for reconduzido, que já em janeiro, né, vai ser a primeira medida, vai ser a reapresentação para que ele seja permanente. É bem eleitoreiro, né? Por isso. Então, porque... tipo assim, eu estou te dando uma botina, você já segura a botina aí, e se eu for eleito a segunda botina, eu já mando lá para sua casa. Na verdade, tem falas dele dizendo, né, que esses programas emergenciais, eles são... ele não concordava com isso, né? Não. Então, tem várias falas dele de antes dizendo isso e agora implementando porque é um processo eleitoral. Mas, assim, o que nós precisamos para o Brasil é de um projeto que nos gere dignidade, que nos gere oportunidade. A juventude, ela quer oportunidade para crescer, para se desenvolver. A juventude brasileira hoje quer ser empregado? Porque eu te falo isso porque as esquerdas, historicamente, vêm de uma formação sindical, né? A grande estrutura e também de ocupação para distribuição de terras e direitos e etc. Essa juventude de 2022, ela quer emprego? Ela quer oportunidade. E a oportunidade pode vir através do emprego, e há um processo de desemprego muito grave no Brasil. Então, se nós tivermos uma economia pujante, que gere emprego, que gere renda, é bom para a juventude, é bom para os trabalhadores.
e nesse processo também de conquista de seus direitos elementares, né? Direito à saúde, direito à educação, os direitos dos trabalhadores, de aposentadoria, que nos foi retirado também. Então, assim, é todo o crescimento da economia gerando emprego é bom para todos. Agora, a juventude também quer a oportunidade de empreender, de gerar ser o seu próprio empregador. E aí o governo, a proposta, né, que eu defendo, que é hoje em torno do Lula, presidente Alckmin, ele traz todo um capítulo do projeto de governo que é dedicado ao desenvolvimento do empreendedorismo, que não significa dar dinheiro apenas para os grandes. Existem aqueles que são os geradores de riqueza no Brasil, mas eles não podem absorver todo o financiamento, por exemplo, do BNDES, que precisa ser, ontem eu ouvi o Lula falando sobre isso, que precisa ser investido no pequeno, naquele que está começando, no micro e no empreendedor individual. E aí nós temos hoje uma precarização do trabalho no Brasil. A juventude, mesmo ela tendo esse sonho de ser uma empreendedora, de ser o seu próprio empregado, o seu próprio empregador, ela acaba se tornando empregado de um sistema muito perverso. Que é a questão da uberização, os meios, etc. Então é um processo de sobrevivência apenas, não é o sonho que está sendo desenvolvido, é uma sobrevivência apenas. Nós queremos ir além disso. Mas eu preciso te beliscar agora, tem poucos minutos, eu vou soltar essa beliscada antes de fechar. Poxa, eu concordo com você. Eu fui empregado da Caixa Econômica Federal, onde nós trabalhávamos diretamente ligados ao Sebrae, e a gente esperava durante todo o governo, tanto do Collor de Mello, que teve a abertura econômica, né, empresarial no Brasil, ela começa muito ali, né, a abertura dos portos, depois uma política, uma tentativa de controle da inflação pelo Itamar Franco. Fernando Henrique, ele ascende a presidência, fica por 8 anos ali e cria o real e tinha também essa, sempre discutindo a questão da micro e pequena empresa. Agora, quando o Lula assume, o que foi que nós tivemos? Nós tivemos aquele investimento nos grandes empresários internacionais e assim por diante. E não tivemos nada de FCO para o pequeno, para o médio. O pessoal queria e acreditava que o BNDES fomentaria o pequeno e o micro e o médio. Eu acompanhei o governo, eu era secretária de Ciência e Tecnologia no primeiro governo do Lula, secretária estadual de Ciência e Tecnologia, e fui presidente do Fórum Estadual... Governo Marconi. Governo Marconi. Eu fui secretária e era o primeiro governo do Lula, 2003 a 2006. E nesse período eu fui presidente do Fórum Nacional de Secretários de CIT e membro do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia. E foi feito um projeto maravilhoso de desenvolvimento de inovação tecnológica no Brasil. E aqui mesmo em Goiás teve uma pessoa que desenvolveu uma ferramentazinha que era adaptada a um trator lá para poder fazer o plantio das sementes. Mas o povo queria dinheiro. Mas aí recebia financiamento não só do BNDES, mas da FINEP. Teve um projeto maravilhoso no governo do Lula, da economia solidária. Lembro. De trabalhar com Eu fui secretário do Paulo Garcia, responsável pela economia solidária. Olha aí. E tivemos realmente muito êxito. Muito apoio. O governo do Lula financiou tremendamente a agricultura familiar, coisa que foi toda agora jogada por terra. A agricultura familiar hoje não tem um incentivo, só está financiando a grande agricultura. Foi no governo do Lula que nós tínhamos o CONSEA, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, porque é a pequena agricultura que produz alimento, de verdade. E a ideia dos assentamentos bate muito nisso, né? Pequenas chácaras, etc. para a economia criativa. A economia criativa também. Que também é apoiada na cultura, nos artesãos. Dos artesanatos. Isso muito grande no Brasil. E nas atividades econômicas de subsistência. E tudo isso já cortado hoje. Por quê? Porque Bolsonaro não gosta de cultura, porque a agricultura familiar não recebe mais um apoio sequer. E nós estamos vivendo um processo, então, de ter que recuperar
políticas públicas, que já estavam tendo muito sucesso. Nós fizemos conferências no Brasil de todas as áreas de produção, era a coisa mais linda. Eu presidi 3 conferências de mulheres e de igualdade racial quando eu fui, já no segundo governo, secretária da Mulher e da Igualdade Racial. Essas conferências nós discutimos, por exemplo, empreendedorismo das mulheres. Olha que beleza, empreendedorismo da população que estava excluída, que é a população negra. Então, cada conferência dessa produziu políticas públicas, e essas políticas públicas acompanhadas pelos conselhos populares, e tudo isso foi destruído agora. Mas nós vamos recuperar a partir do ano que vem. Denise, você está disputando uma vaga para o Senado, juntamente com 28 mil candidatos no Brasil, 10 mil brasileiros. Eles já ocupam cargos públicos. E essas pessoas estão vindo para a reeleição. Sabe, eu achei interessante alguns números que foram divulgados ontem, onde 50% desse contingente que se apresentou são homens. Não, perdão, 50% são brancos. 23 pardos, 14 são negros e o restante... mas certamente esses pardos e negros estão nas câmaras municipais, porque não é no Senado da República tem menos. É bem menos ainda. Isso é o aparato geral, mas você vai entender onde eu vou chegar. Tá. Quando você corre para aqueles que já foram eleitos, ainda é pior ainda. Quase 60% são brancos, e o contingente desses candidatos que estão buscando a reeleição, também negros e pardos, são bem menores. Mas o que me assustou foi outra coisa. São as 2 informações para me te dar agora. Compartilhar com você, te dar não, compartilhar contigo. De que os homens candidatos são 69%, não é? Praticamente 70%. E as mulheres candidatas, 30%. Então eu fico pensando ainda, né? Tem muita coisa para vencer, não tem? Muita. Você me deu um dado antes também sobre o poder econômico, em que metade dos candidatos, 20 candidatos, detêm o patrimônio que todos os outros, não é isso? Nós temos 28 mil candidatos. Sim. 20 pessoas, quando elas apresentam o seu patrimônio pessoal, inclusive de dinheiro vivo, tem um lá que tem de dinheiro vivo em casa à disposição 4 milhões. Pois é. Eles têm metade de todo o patrimônio do resto dos 28 mil. É isso. Desse grupo, 75% são homens brancos. Eu gostaria que você analisasse o cenário da política brasileira em relação à participação da mulher, que é 60%, né? 52% da população é feminina, porque 60% dos lares são sustentados por mulheres. E quase 50% por mulheres sozinhas. E quase 50% por mulheres sozinhas, desses 60%. Né? Ou seja, 30% dos lares por mulher sozinha. E muitas vezes, quando ela é acompanhada de uma mãe, né? da mãe dela. Ou seja, é uma situação que perpetua. Nós temos ainda cenários difíceis em relação à participação até mesmo de pessoas da periferia, né, que não conseguem chegar. Eu quero que você faça uma avaliação do que é que nós precisamos mudar na política brasileira. Mas é no próximo bloco. Você permanece conosco. Você está no lugar certo. Dá para ver claramente nessas imagens quem dessas pessoas não tem um advogado. Ter um advogado para resolver seus problemas abre espaço para você viver com mais leveza. Aproveite melhor a vida. Contrate um advogado. OAB Goiás, impulsionando a advocacia, defendendo a cidadania. Programa controverso, terceiro e último bloco, nossa candidata ao Senado,
Denise Carvalho. Denise, coloquei uma bomba na tua mão, nós fizemos um panorama aí de que hegemonicamente o homem branco, ele domina não só o exercício da política brasileira, ele também domina a concorrência, né, no pleito, e ele domina financeiramente, né, é dono do poder. Não existe patriarcado no Brasil, né, assim, é uma coisa que... Na verdade, olha só, isso tem muito a ver com a democracia, sabe, Giovanni? Porque sem democracia, as mulheres ficam as primeiras a ficarem fora. Você vê que no período de 21 anos da ditadura militar, nós não tivemos nenhuma mulher deputada estadual em Goiás eleita. Eram 3 antes da ditadura e depois da ditadura foram gradualmente voltando. Eu fui entre as 5 primeiras depois da volta da democracia no Brasil. E hoje chegamos a ter 7 mulheres lá. Hoje nós temos só 2 na Assembleia Legislativa. Então, a participação política das mulheres está ligada ao ambiente democrático. Porque as mulheres, isso que você falou, essa realidade é dura. As mulheres hoje, elas chefiam família, sozinhas, quase metade das famílias brasileiras. Chefiam a casa e tem que ser competente no trabalho. Cuidam dos filhos, chefiam a casa, cuidam dos filhos, dos idosos, sem remuneração alguma, é trabalho de cuidado e é trabalho, 20 horas semanais no mínimo, as mulheres dedicam a isso, tem o salário mais baixo, 30% mais baixo que o dos homens em média, e a subremuneração das mulheres, tem que provar competência em dobro para poder ser reconhecida no seu local de trabalho, chegam em casa exaustas e aí, se querem ir para a política, exercem uma 3ª jornada de trabalho. Posso falar um outro problema? Claro. E ainda responder a uma expectativa opressora de estética. Exato. De estética. De de estética. Tudo, de ser bonita, de ser Isso, sensual. É uma 4ª própria, jornada. É uma 4ª jornada de trabalho. Então é muita sobrecarga sobre essas mulheres, sobre as mulheres brasileiras. É uma forma de controlar a voz da mulher? Existe um machismo na sociedade brasileira que ele é cultural, no caso do Brasil é centenário, né? Mas no planeta ele é milenar. Uma herança milenar. É, uma herança milenar, e isso tudo leva tempo para ser desconstruído, mas tem leis que ajudam. Por exemplo, a Lei Maria da Penha é uma lei pedagógica, para dizer não pode fazer violência contra as mulheres, as 5 tipificações de violência que ela faz. Física, patrimonial, psicológica. Não então, pode assediar, não exato, pode constranger. Mas isso tudo antes não era percebido antes da Lei Maria da Penha. Então ela tem um papel punitivo, mas ela tem um papel pedagógico. Que a cantada é agressiva. Pois né? É assédio moral. É assédio moral. Ao assédio sexual, né? No ambiente de trabalho, esse caso da Caixa Econômica que teve aí recentemente. Então é muita violência que as mulheres ainda sofrem no Brasil. Feminicídio cresce a todo dia. Goiás é um dos campeões de feminicídio. Então é muita violência, é uma sociedade ainda que tem muito ódio cultivado às mulheres. Isso tudo precisa de muito trabalho cotidiano para se vencer. Mas tem leis que ajudam a gente a romper com essas barreiras. A Lei Maria da Penha eu já citei, mas tem a lei eleitoral, em que o partido é obrigado a ter o determinado número de candidaturas e agora mais ainda de fundo eleitoral, de recursos, porque o poder econômico, 90% dele é dos homens. Então o candidato que tem mais recursos para financiar a própria campanha, geralmente é esse perfil que você falou, são os brancos de elite. A mulher trabalhadora que está ali sustentando a sua casa, ela tem um primeiro empecilho para ela chegar ao exercício de cargo público, é esse. O poder econômico é impeditivo. Então nós vamos ter que fazer agora, esse ano, uma campanha mais vigorosa ainda, com a ajuda dos órgãos de imprensa, com a ajuda de um programa bacana como esse aqui, o Controverso, de debatermos essas questões, porque sem as mulheres nós não temos democracia. Eu costumo dizer que a humanidade ela é como um pássaro com 2 asas. Uma asa é o masculino, a outra é o feminino. Se uma das asas estiver atrofiada, amarrada, presa e sem condições de se movimentar, o pássaro como um todo não voa.
Então nós precisamos de ter as duas asas saudáveis. As mulheres não reivindicam sobreposição aos homens, nós reivindicamos igualdade de condições, igualdade no trabalho, igualdade de direitos e igualdade também nos espaços de decisão e de poder. Por quê? Porque as decisões serão melhor tomadas, né? Se você tiver o olhar masculino e o olhar feminino complementares sobre os mesmos assuntos. Você esteve na igualdade racial, você esteve na gestão pública da igualdade racial, você esteve na gestão pública de direitos femininos, inclusive instituiu o Centro de Valorização da Mulher, né, o CEVAM. Você esteve à frente de uma secretaria estratégica importantíssima que fez a história do Marconi. Marconi é considerado uma pessoa de vanguarda no sentido tecnológico, de implantação, inclusive de centros tecnológicos. Nós começamos eles. O governo do Lula. Do governo do Lula. Centros tecnológicos foi o governo do Lula que começou. Essa é a grande contribuição sua para o Senado brasileiro? É a minha vida, né? A minha vida que eu levo para todos os lugares onde eu vou, né? Então, assim, essa história que veio do movimento estudantil, que vem da luta das mulheres, que vem das lutas pela agricultura familiar e pelo meio ambiente, eu fico muito chocada de ver hoje bancadas no Congresso Nacional defendendo passar boiada em cima da legislação ambiental brasileira, conquistada a duras penas nesse quadro dramático de mudanças climáticas, onde o planeta está sendo ameaçado, e a gente vendo bancadas e o Ministério do Meio Ambiente defendendo, olha, vamos passar boiada na legislação brasileira. Uma vez eleita, você já imagina alguma comissão específica, algum grupo de trabalho específico? Essa história toda de educação, de defesa da cultura, de defesa das mulheres, dos trabalhadores, isso tudo eu trago como minha experiência pessoal de vida. Você acha que uma comissão, um grupo de trabalho voltado à educação poderia abarcar tudo isso? Na Assembleia Legislativa, eu fui presidente da Comissão de Educação durante 8 anos. E fui presidente da Comissão de Mulheres também, fui presidente da Comissão de Reforma Agrária, que eu já falei. Então, assim, essa experiência que eu levo toda ela para o Senado. Deixa eu pegar um gancho. Agora, o que eu vou ocupar lá, sendo o governo do Lula, eu quero ser senadora do Lula, lá em Brasília, para nós podermos implementar aquele programa maravilhoso que ele tem, um programa de resgatar a dignidade, a oportunidade para a nossa gente, e eu estarei lá para servir a isso, servir a esse projeto de Brasil, de recuperar o Brasil para os brasileiros. Qual a comissão que eu irei ocupar? Isso depende das circunstâncias também do plenário como um todo. Você crê na eleição do Lula? Sem primeiro dúvida turno? Nenhuma. A luta é essa, para que seja eleito no primeiro turno. Por quê? Porque eu acho que nós temos que pacificar logo o Brasil. Se levar uma eleição polarizada como essa para um segundo turno, nós podemos estar colocando mais gasolina na fogueira. Eu gostaria muito que nós conseguíssemos pacificar logo o Brasil. Lula está bem à frente nas pesquisas eleitorais todas, tem uma grande chance de ganhar no primeiro turno, e eu faço muita força para que isso aconteça, porque eu gostaria de ver o Brasil já começando a virar essa página e a discutir projetos mesmo, de conteúdo para esse país. Por que o brasileiro daria essa segunda chance para o Lula? Porque, primeiro, foi uma grande injustiça o que foi feito com ele e ele foi inocentado de todas as acusações que foram feitas de forma bem inadequadas. Denise, né? O processo foi anulado, Exato, né? Mas ele foi inocentado porque se o processo anulado não tem acusação, além do Não, a acusação se manteve, ela foi destinada para Brasília. Mas ele já foi, mesmo de Brasília, ele foi inocentado já. Não teve provas contra ele nos processos. Então, o que nós percebemos é que essa grande injustiça que foi feita contra o Lula, o povo brasileiro é que está reparando-a. E Lula falou, eu só quero provar a minha inocência, e ele está conseguindo. Ele venceu um por um dos processos, inclusive os que foram depois anulados e recuperados. 36% da população brasileira não vê por essa ótica. Mas espero que a maioria veja. Mas se a gente vai passar por um processo de pacificação, nós precisamos enxergá-los. E aí eu te pergunto, o que pode ser dito para esse pessoal a respeito do Lula, um Lula que eles não reconhecem e que seria interessante eles começarem a observar? Primeiro isso, eu acho que é importante nós informarmos bem a população sobre a inocência do Lula.
e como ele foi vítima de lawfare no Brasil, que é o uso da justiça para perseguir pessoas. Então, o próprio Supremo Tribunal Federal já reconheceu o quão foi inadequada o uso político feito dos processos dele por uma pessoa que depois virou ministro e que tenta ser candidato, quer dizer, o uso político que foi feito dos processos do Lula. Agora, Lula, sobretudo, tem um ano que ele voltou para o cenário político eleitoral brasileiro. Em um ano, há um reconhecimento da maior parte da população brasileira de que Lula é uma esperança para esse país. E é mais ainda, junto com Alckmin, ele dá um grande sinal de pacificação, porque em 2006 eles eram candidatos em campos adversários, não é? Estão juntos hoje por quê? Porque é o Brasil que está em jogo, é a civilização, é a barbárie, é nós termos possibilidade de reconstruir o Brasil ou deixar o Brasil à mercê de tudo isso que eu já me referi aqui, que a gente vê no dia a dia, tanto ódio, tanta violência, tanto fome. Olha, quem anda nas ruas desse país e não se comove com o grau de pessoas que estão pedindo nos sinaleiros, no desalento, é porque já perdeu grande parte da sua humanidade. E Lula, gente, Lula tem esse coração do povo brasileiro. É um operário que sabe o que é um chão de fábrica, que chegou à presidência da República, que saiu da presidência da República com 70%, 80% de aprovação e que realizou os programas que até hoje o povo lembra, de colocar o jovem filho do pedreiro e da empregada doméstica dentro da faculdade, de fazer os programas de educação que ele fez, de recuperação da saúde. Olha, nós temos o SUS no Brasil, fruto dessa luta popular que Lula é um dos protagonistas. Imagina nós passarmos por uma pandemia dessa se não tivéssemos o SUS, Giovanni. Que tragédia seria esse país, maior ainda do que a que nós já vivemos. Então, assim, se nós olharmos em todos os aspectos de geração de renda, de preocupação com a população, de criar os programas de combate à fome, Lula é uma referência não só para nós, para a nossa história, mas é uma referência para o mundo. Na época do Lula, o Brasil era respeitado no planeta inteiro. Hoje, o Brasil passa vergonha em muitos dos encontros internacionais. Então, para as pessoas que estão assistindo, pensem um pouco sobre esse passado recente do Brasil e dê uma chance para nós recuperarmos isso que foi perdido. Não gosto do Lula, mas também não gosto do que está aí, pode ser esse o pensamento das pessoas. Mas então, gente, para a gente ter uma chance daqui a 4 anos de escolher outro que você queira mais do que o Lula, é muito importante que a democracia brasileira ela não seja colocada na lata do lixo. Então, em nome da democracia, se nada disso valeu, se tudo isso que eu falei em relação ao Lula não valeu, mas se você preza pelo menos a democracia brasileira, a hora agora é de eleger o Lula. E aí, daqui a 4 anos, nós tendo democracia nesse país, nós vamos poder cada um fazer uma campanha mais diferenciada. O mais grave é se nessa eleição a democracia foi enterrada. Essa é a nossa principal preocupação, porque ameaças não faltam, né, Giovanni? O tempo todo nós estamos recebendo ameaças à nossa democracia. Denise, eu queria ficar mais umas 2 horas com você, mas que imersão que eu pude ter aqui nesses últimos 60 minutos. Muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Eu é que agradeço. Olha, para mim é uma honra poder vir aqui falar contigo, com toda a sua história, com toda a sua tradição pela democracia e revermos, né, a nossa geração se reencontrando sempre em momentos decisivos para o nosso povo. Muito obrigado, eu é que agradeço. Que Deus te abençoe, sucesso. Obrigado. E você permanece conosco, você está no lugar certo.